Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aqui sobre as eleições 2024, né? Conversando com os candidatos aí que estão concorrendo ao pleito eleitoral. E agora vamos dar um pulo aí no Rio de Janeiro, né, onde novamente eu recebo aqui o candidato Ciro Garcia. O Ciro, que é candidato a prefeito, né, do Rio de Janeiro pelo PSTU, e vamos bater um papo aqui com ele sobre o momento eleitoral e também a sua candidatura. Mas antes da gente começar, né, eu peço aí para o Ciro fazer sua apresentação inicial. Olha, bom dia, Guilherme, bom dia àqueles que acompanham a mesa de debates. Bom, nós estamos aqui lançando nossa candidatura para a cidade do Rio de Janeiro com um objetivo central, né? É que essa cidade seja maravilhosa para os trabalhadores e não apenas para os ricos e poderosos, como tem sido ao longo dos anos por conta de todos os governos que aqui passaram e que sempre governaram para os ricos e poderosos da cidade. Nós estamos apresentando uma alternativa socialista e revolucionária para os setores explorados e oprimidos da nossa cidade, e uma questão central, né, é que para que isso possa acontecer, para que essa cidade possa vir a ser uma cidade maravilhosa para os trabalhadores têm que passar a governar. Então, a questão central da minha campanha é uma mudança na forma de governo, onde os trabalhadores que constroem a riqueza da cidade governem essa cidade junto comigo na prefeitura, através dos conselhos populares, que poderão ser formados a partir de locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo, e assim por diante. Ao longo da live a gente pode explicar melhor, né? Mas é isso. E, para quem não me conhece, fui presidente de sindicatos bancários do Rio de Janeiro, estive deputado federal por algum tempo, sou formado em Direito pela UFRJ, tenho mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, então também 38 anos de bancário, 20 anos na docência, na docência superior, dando aula em curso de História, em curso de Direito, e é isso, né? Estou aí na luta já há algum tempo, sempre na expectativa de lutar pela transformação dessa sociedade, na qual eu não me caibo muito, por isso que eu quero transformá-la. Perfeito, o Ciro. Para a gente começar aqui, eu gostaria que a gente fizesse uma leitura, né, de como que está as eleições, né, na cidade do Rio de Janeiro, e já dando aí uma primeira cutucada aí em parte da esquerda, né, falar também do PAS, né, que está sendo apoiado aí pelo PT. Então, Guilherme, você é a segunda vez que você me entrevista, né? Mas já tem algum tempo, então você me perdoe aqui. Mas você está falando de onde mesmo, Guilherme? De São José dos Campos. Ah, São José dos Campos, legal. Pô, cidade que eu gosto muito. E tenho muitos amigos aí. Mancha, Gradella, que é candidato aí. Eu sou Imagina. amigo do sou amigo do Gradella, do Mancha, do Heller. Bom, tentando uma galera aí. Mas vamos lá. Hoje, lamentavelmente, né, não só aqui na nossa cidade, mas isso é uma questão que começa a nível país, a esquerda majoritariamente tem optado por uma política de conciliação de classe. É isso, por exemplo, o governo Lula, né, que faz uma aliança com todos os partidos de esquerda, incluindo aí o PSOL, o PCdoB, vários os partidos de esquerda, e vai até a extrema-direita, né, quando tem que conciliar com os partidos do Centrão no Congresso Nacional, que até na legislatura passada eram base de sustentação de apoio do governo Bolsonaro. Hoje estão dentro dessa aliança ampla aí que o Lula constrói. Essa aliança tem uma questão. Ela é uma aliança para governar para os ricos e poderosos. Então, é a aliança que garante o arcabouço fiscal do Lula e do Haddad, que nada mais é que um novo teto de gastos.
é a aliança que impede, né, a questão da demarcação das terras indígenas e de solucionar de uma vez por todas a questão do marco temporal, é a aliança que impede, né, a demarcação e titulação das terras quilombolas, é a aliança que impede o financiamento da reforma agrária no nosso país e que faça com que o agro, né, receba 400 bilhões do Plano Safra e seja responsável por todas essas queimadas que estão acontecendo no nosso país. O Brasil está em chamas, né? É um absurdo o que nós estamos vivendo com essa crise climática e o que está acontecendo no nosso país, e grande responsabilidade do agronegócio, que é apoiado pelo governo, que é sustentado por esse arco de alianças que eu acabei de colocar. Isso se repete no Rio de Janeiro, na candidatura do Eduardo Paes, né? Que vai desde o PT até o Ottoni de Paula, que é um Bolsonaro de carteirinha, que existe aqui na nossa cidade. Então, todos estão na mesma aliança. E é óbvio que essa aliança, assim como eu mencionei, para quem governa a aliança de classe do Lula, a aliança do Paes é a mesma coisa, é para governar para os ricos e poderosos da cidade. Então, por exemplo, na saúde, é manter contrato com as OS, né, que são empresas privadas que se apropriam de verbas públicas para gerir a saúde pública e fazem péssimos serviços, um antro de corrupção, né, além de que a terceirização nada mais é do que uma interposição fraudulenta de mão de obra, e, no entanto, esses contratos vão ser mantidos numa gestão do Eduardo Paes. Agora, inclusive, o governo Lula, aqui no Rio de Janeiro, tem vários hospitais federais, e o governo Lula quer passar a gestão dos hospitais federais para o município, né? Que é uma forma de que o Eduardo Paes pegue isso aí para entregar para as OS. Então, nós somos radicalmente contra, inclusive está tendo uma greve da Saúde Pública Federal aqui no Rio de Janeiro, que nós apoiamos. Aproveito aqui a live para hipotecar minha irrestrita solidariedade aos trabalhadores da saúde que estão em greve, né? E contra essa entrega dos hospitais federais para o município, né? Para você ver como que essas alianças elas têm uma coerência e tem uma articulação entre elas, né? Não é à toa que o Paes é o candidato do Lula aqui nesse processo eleitoral. O PT está lá, está dentro dessa coligação. Então, o que acontece é isso, que você tem uma aliança que, nas pesquisas, é majoritária, né? Mas, para mim, é a pesquisa que vale o voto, por isso a gente está aí firme e forte, mas que tem esse objetivo, governar para os ricos e poderosos. E tem a contradição aqui, que o PSOL, por exemplo, tem candidatura, né, aqui. Mas o PSOL está dentro dessa lógica, a nível nacional. O que acaba fazendo com que a campanha do PSOL aqui seja dizer que eles são o candidato do Lula, os verdadeiros candidatos do Lula, né? E, na verdade, seja o Paes, seja os verdadeiros candidatos do Lula, que o PSOL quer assumir essa bandeira, estão dentro da lógica imposta pelo Lula, a nível nacional, de um governo de conciliação de classe, que é a pior forma da gente poder combater a extrema-direita, porque a justificativa deles para poder fazer essas alianças é de que tem que combater a extrema-direita, então você tem que ampliar, né, o leque para fazer esse combate. Só que, na verdade, a extrema-direita ela se fortalece não só aqui no nosso país, mas no mundo, por conta do desgaste do sistema chamado democrático, né, que é uma democracia dos ricos e poderosos, e também pela questão de que as condições materiais, as condições objetivas de vida da classe trabalhadora no mundo inteiro estão se deteriorando. Existe uma crise no capitalismo que foi aberta nos anos 2000, que não se fecha, né? E, enquanto isso, para manter sua taxa de lucro, a burguesia imperialista a nível internacional e as diversas burguesias no mundo são obrigadas a aumentar a exploração. Então, você tem a classe média perdendo seus direitos, a classe trabalhadora, de uma maneira geral, perdendo emprego, cada vez mais indo para o nível de precarização, ou o que chama até mesmo os empregos formais, passando por um processo de uberização, né, entre aspas, desemprego, a farsa do empreendedorismo, né, que isso, na verdade, é uma farsa, porque se você chama a pessoa para empreender e não dá condições para ela empreender, de fato, ou seja, se você não tem um crédito barato, se você não tem fomento, você não tem subsídio do poder público, você vai patinar e não vai chegar no lugar nenhum, né? Então isso é uma farsa, uma falácia, né? E isso faz com que esses setores da classe, tanto da classe média quanto da classe trabalhadora, o ódio deles ao sistema e a sua
diminuição da qualidade de vida, se volte contra a política, né, contra os políticos formais, contra o sistema, e aí surgem esses cafajestes, estilo Pablo Marçal, lá em São Paulo, e outros que existem por aí, o Bolsonaro é a grande expressão deles, né, que se intitulam antissistema, quando, na verdade, eles são um esgoto do sistema, e local que eles nunca deveriam ter saído, mas, infelizmente, saíram e estão aí, e se apresentam quanto antissistema, e, enquanto isso, as alianças que são feitas pela esquerda são para implementar o projeto neoliberal, são para implementar o arcabouço fiscal, a falta de 3 meses de greve da educação federal e as reivindicações de servidores não terem sido atendidas, não ter tido mais verbas para a educação. Por quê? Porque está subordinada à lei de responsabilidade fiscal e está subordinada a essa questão, que é uma lei que garante pagamento de juros para banqueiros, né, e para grandes fornecedores, e contingenciamento de verbas para as áreas sociais, e o arcabouço fiscal está dentro dessa lógica, né? E é isso que impede. Por exemplo, o IBAMA fez uma greve agora de meses e não teve suas reivindicações atendidas, e aí estão aí as queimadas, e não tem concurso público para o IBAMA, não tem, existe uma carência de quadros e tal, e essa lógica, né, é que mantém que o nível de vida da classe trabalhadora continue como está. E enquanto o nível de vida da classe trabalhadora for se deteriorando, né, a extrema-direita vai se fortalecendo. Então, portanto, a forma mais eficaz de combater a extrema-direita é romper com a burguesia, é fazer um programa voltado para a independência política, para a independência de classe e atacar, né, os grandes bilionários. Né? Aqui no Rio de Janeiro são 40. Para você ter uma noção, a receita da prefeitura é 46 bilhões, esses bilionários sozinhos têm mais de 400 bilhões de patrimônio. Então, não basta taxá-los, nós temos que expropriá-los, né? Expropriar os hospitais privados, por exemplo, da Redditor, do seu Jorge Moll, que é um dos que está lá na lista da Forbes como um dos mais ricos, expropriar as escolas privadas do seu Jorge Paulo Lema, que também está lá na lista da Forbes como um dos maiores bilionários do mundo. Então, se você consegue fazer isso, atacar os bilionários, você consegue atender às reivindicações da classe trabalhadora. O grande problema é que essas alianças, tanto do Lula quanto do Paz, elas conciliam. O Jorge Paulo Lema está dentro do governo Lula, né? E aqui também atua na educação municipal através de parcerias público-privadas. E nós temos que romper com essa lógica, que é a melhor forma de derrotar a extrema-direita, que é fazer uma política de independência de classe e que atenda, de fato, as reivindicações dos trabalhadores, atacando os lucros dos grandes bilionários e dos grandes empresários. Ô Ciro, falando em luta no Rio de Janeiro, acho que é impossível a gente não citar aqui, né? E claro, né? Primeiramente, desejar solidariedade em nome do canal. A luta dos estudantes da UERJ, né, que sofreram aí uma brutal repressão, né, da reitoria, que é composta pelo PT e pelo PSOL, né, usando aí a polícia do Cláudio Castro, né, governador de extrema-direita. Como que você vê isso? Então, foi muito bom você ter tocado nisso, Guilherme. Eu falaria isso aqui, já estava na ponta da língua para algum momento, né, colocar essa questão da UERJ. O que nós estamos assistindo da UERJ é um verdadeiro absurdo. É uma reitoria dita de esquerda, mas que está subordinada, né, ao governo Cláudio Castro, e essa lógica, né, de regime de recuperação fiscal, que está dentro dessa lógica, né, do arcabouço fiscal do Lula e Haddad, né, e que faz com que cada vez mais as verbas para a educação pública sejam diminuídas. Então, o que aconteceu aqui na UERJ é que houve um corte, né, foi no mês de julho, exatamente, porque foi até uma covardia, os estudantes estavam de férias, que é uma forma de tentar impedir, né, uma resposta à altura do estudantado. Eles soltaram uma AEDA, né, que é uma medida, um ato administrativo da reitoria, cortando, né, uma série de bolsas da assistência estudantil, diminuindo e cortando em quantidade, e as que permaneceram cortando valor, até pela metade. Então, isso é óbvio que provocou uma justa revolta dos estudantes da UERJ, que mesmo estando no período de férias,
alguns setores ocuparam a reitoria, né? Então, tudo começou por uma ocupação da reitoria, e a partir da ocupação da reitoria, como já foi quase no final das férias, aí entrou o período letivo, se votou uma greve estudantil, né? Então, aí a universidade a reitoria estava ocupada e a universidade estava paralisada, como está até hoje, né? Hoje vai ter uma assembleia que vai definir os rumos do movimento, mas até então existe a greve estudantil e a reitoria, que foi ocupada durante vários dias pelos estudantes, acabou sofrendo, a reitoria entrou com uma medida de reintegração de posse na justiça, né? Essa medida de reintegração de posse foi concedida pelo Poder Judiciário, que é uma justiça burguesa, uma justiça de classe, né, a serviço do senhor Cláudio Castro e da própria reitoria, e preocupante, né, inclusive, nessa medida de reintegração de posse, é que ela, além de nominar alguns estudantes que estavam na ocupação, ela também acabou nominando um funcionário da UERJ, que é um companheiro, inclusive, militante do PSTU, que é o Gabriel Tolstói, né? E o Tolstói estava lá apenas levando solidariedade aos estudantes. Ele não estava ali na ocupação, ele não estava ocupando absolutamente nada, ele estava levando a solidariedade dele aos estudantes que estavam na ocupação. Então, é uma criminalização, né, do movimento, e uma criminalização que está colocando uma perseguição política ao Gabriel Tolstói, né? Bom, o que aconteceu foi que, depois dessa reintegração, se tentou, né, negociar com os estudantes estão radicalizados, com toda a razão e justeza, e aí a reitoria acabou recorrendo aos métodos mais hediondos, né, que foi recorrer à polícia do Cláudio Castro, a polícia militar aqui do Rio de Janeiro, o batalhão de choque, quebrando a autonomia universitária, né, é um absurdo uma reitoria tomar uma medida de botar polícia dentro de uma universidade, isso aí é uma quebra de paradigma, né, porque vai totalmente contrário à autonomia universitária. E, a partir daí, o que a polícia a PM do Cláudio Castro fez o que ela sabe fazer, né? Que foi reprimir duramente estudantes com bombas de efeito moral, com bala de borracha, e culminando com a prisão de alguns estudantes e do deputado Glauber Braga, que estava lá prestando solidariedade também. Então, o Glauber, que também estava lá prestando solidariedade, acabou sendo detido e todos foram já liberados, mas isso mostra o tamanho, né, do absurdo que está sendo protagonizado por essa reitoria que se diz de esquerda, formada por militantes do PT, formada por militantes do PSOL. Ainda que o PSOL tenha se prontificado a soltar uma nota dizendo que o Deus dará, que é o nome do vice-reitor, que ele não está mais filiado, não sei o quê, mas não é só o Deus dará, tem outros elementos na reitoria que são ligados ao PSOL. E é isso, é uma reitoria que é uma aliança do PT com o PSOL e que, lamentavelmente, cumprindo esse triste papel de aliança com Cláudio Castro para implementar uma política de arroxo e de violência, né, sobre os estudantes para poder garantir aí essas medidas que atacam, né, a assistência estudantil. Não basta entrar para uma universidade, você tem que ter condições de acompanhar o curso para poder se formar em condições, né, para poder entrar depois no mercado de trabalho. Então, a assistência estudantil é de fundamental importância e isso está dentro da lógica de defender uma educação pública gratuita de qualidade, coisa que não passa pela cabeça de Cláudio Castro, que é um inimigo da educação, e que, lamentavelmente, essa reitoria, que se diz de esquerda, acaba se curvando aos ditames desse inimigo da educação pública gratuita de qualidade aqui na nossa cidade, no nosso estado. Só fazer um comentário antes da gente seguir a nossa entrevista. O Deus dará, né? Não está mais no PSOL, né? De acordo com o próprio PSOL, mas o Edmilson Rodrigues, que manda a polícia contra servidor, ele tá, né? Pois é, né? Mas enfim. Exatamente. Mas enfim. Ô Ciro, vou falar uma coisa para você. Quando eu vou no Rio de Janeiro, né? As 2 vezes que eu fui, eu fiquei, né, passando pela linha vermelha, olhando aí a favela da Maré, eu fiquei pensando, puxa, imagina essa galera toda
que está aí nos morros aí do Carioca, organizada politicamente, né? E aí eu te pergunto, o que falta, né, para a esquerda classista chegar aonde que ela tem que chegar? Olha, Guilherme, eu não sei se você conhece, tem uma música, agora vai me faltar o nome do compositor, lamentavelmente, mas ele fala: o dia que o morro descer e não for carnaval, né, esse dia vai ser o dia em que realmente a alegria vai reinar, entendeu? E tem a ver com isso que você está falando, né? O nível de... o dia que as favelas, os morros, né, que grande parte das favelas são nos morros, mas não é o caso. Aqui você fala em uma favela horizontal, né, que é a favela da Maré, que ela ocupa ali as margens da Baía de Guanabara e fica entre a Avenida Brasil e a própria linha vermelha que você citou, né? Mas grande parte das favelas estão no morro. Eu, por exemplo, eu moro aqui perto da Mangueira, né, que é uma grande favela aqui, que é o Morro da Mangueira, né, cantada em prosa e verso por diversos poetas ao longo aí da Cartola, Candeia e tantos outros. Mas então, o que acontece é o seguinte: nós, hoje, infelizmente, grande parte das favelas, a maioria está ocupada pelo crime organizado, né? Existe uma disputa de território entre facções aqui no Rio de Janeiro, diferentemente, por exemplo, de São Paulo, onde você só tem uma facção do crime organizado. Aqui nós temos 3 facções ligadas ao negócio ilícito das drogas, que é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o Terceiro Comando da Capital e os Amigos dos Amigos, que é a ADA, e ainda de quebra tem as milícias, né? Que é uma outra parte do negócio ilegal, que agora, inclusive, às vezes, aliados com o próprio tráfico, que aí são as narcomilícias, entendeu? Mas que vêm de dentro do poder público, né? São policiais da ativa, aposentados, PM, civis, bombeiros. Bom, infelizmente, é um antro com representação e peso político nos 3 poderes, tanto no civil, ou tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário. É um poder que tem peso aqui e que também faz disputa de território com o crime organizado, né? Então, isso faz com que, por exemplo, as favelas elas estejam sob controle, né, de agrupamentos armados. Essa é a situação, agrupamentos armados. Então, o trabalho político nas favelas é um trabalho que ele tem uma série de dificuldades, né? Porque você está colocando ali em risco a própria integridade física, né, da militância, porque, lamentavelmente, a militância é desarmada. Quem está armado é o crime organizado, né? Mas é óbvio que essa é um embate que tem que ser feito, né? Então, nós, por exemplo, desde, inclusive, da nossa campanha, nós, além de denunciarmos essa situação, nós lutamos pela legalização das drogas, porque se a gente consegue a legalização das drogas, você está dando um golpe nos 2 tráficos simultaneamente, tanto no de armas quanto no de drogas, porque eles se retroalimentam, né? E drogas, para nós, é uma questão de saúde pública e não de segurança pública, né? De quebra, também aproveitamos a campanha para nos posicionarmos categoricamente contra as operações policiais nas favelas, né? Porque cada dia de uma operação policial na favela é um dia que os filhos da classe trabalhadora ficam sem aula, ficam sem dias letivos. A prefeitura tem um programa alternativo que diz que, quando não tem aula, a aula é para ser dada online, né, em home office. Só que nem todos os alunos têm computador em casa, têm celular em condições de receber uma aula, etc. Então, na verdade, significa dias sem aula da classe trabalhadora. E depois vem a burguesia, a extrema-direita principalmente, mas a burguesia, de quando falar em meritocracia. Que meritocracia é essa? Que os filhos da classe trabalhadora ficam sem aula, como vão competir com os filhos da classe média e da burguesia que estudam nas escolas privadas, né? Então, essas são questões que vão no sentido, né, de dar um combate a essa situação das favelas. E defendemos também, é claro, a auto-organização, né, a autodefesa mesmo das populações, né, dessas comunidades e favelas contra tanto o crime organizado e contra a própria violência policial, né? E, para isso, nós, por exemplo, defendemos
que nós não somos crentes, né, dessa máxima que existe na Constituição, que a violência é monopólio do Estado. Porque, primeiro, que é uma falácia, né? Se fosse a violência fosse monopólio do Estado, o crime organizado não estaria armado até os dentes para disputar tráfico, inclusive, e não teria a milícia, né? Com parte, inclusive, de funcionários do próprio Estado, armados até os dentes para extorquir, né, as pessoas com cobrança de taxa, venda de gás, taxa de segurança e uma série de coisas que fazem parte da exploração aqui, do modus operandi. Então, nós defendemos um armamento a partir das organizações dos trabalhadores, a partir das associações de moradores, a partir do sindicato. Nós queremos armar o MST para se defender das armas, dos jagunços do agronegócio, né? Que matam indígenas, quilombolas e pequenos proprietários rurais o tempo todo nesse país. Então, nós defendemos não o armamento indiscriminado, que defende, por exemplo, a extrema-direita, que nada mais botar arma na mão de rico para matar preto pobre, né? Essa não é a nossa política, mas nós defendemos que a nossa classe possa se armar para poder se autodefender, para poder, né, a partir dos instrumentos de autodefesa que ela crie. Agora, como eu falei, voltando, né, para passar para você, é um trabalho difícil. Infelizmente, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas que tem que ser encarado e a gente procura encarar, né, à medida das possibilidades. Né? Não dá para você, lamentavelmente, depois de tudo isso que eu coloquei aqui para você, fazer não é uma coisa, é uma coisa que exige uma complexidade bastante grande, mas uma tenacidade junto com essa complexidade grande que a gente tem, e a gente vai fazendo de acordo com as nossas possibilidades, essa disputa da consciência também, né? Porque acaba sendo também uma disputa da consciência da nossa classe, né? Que, lamentavelmente, o nível de consciência é muito baixo, fruto do próprio processo educacional, que é muito baixo também, né? A própria educação formal é muito baixa. Você tem, por exemplo, nas favelas, que é uma esmagadora maioria de negros, mas você tem uma lei que diz que é obrigatório o estudo da África aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, e que não existe, porque não tem os professores capacitados para isso, tem uma disciplina que existe no meu currículo, mas não existe na prática sendo lecionada. Todas essas questões interferem para você organizar, de fato, um trabalho, né, nas comunidades, nas favelas, como você colocou. Mas são questões que têm que ser encaradas de frente e elas são muito importantes, porque não vai ter revolução no nosso país se o morro não descer e não for carnaval, entendeu? Certo. Ô Ciro, uma das questões que eu sempre levanto, né, com os candidatos do PSTU, aí eu vou colocar uma posição que é minha, que é em relação do fim, né, do polo socialista e a não tentativa aí de uma unificação entre os setores da chamada esquerda classista, né, da esquerda que se mantém, né, no campo da independência de classe. Eu, particularmente, né, embora, né, o PSTU tenha cedido aí legendas, né, para organizações como MRT, CST, aí no Rio de Janeiro, né, a Emancipação Socialista, aqui em São Paulo, né, o SOB, eu acho que a esquerda classista perdeu bastante para não tentar reaver o polo socialista para poder continuar, inclusive, depois das eleições. Por que dessa fragmentação, ô Ciro? Olha só, Guilherme, o polo foi uma tática que nós elaboramos e discutimos na nossa organização para enfrentar aquela conjuntura, né, há 2 anos atrás, que era uma conjuntura de uma polarização muito grande no nosso país, né? Não que essa polarização tenha terminado, é óbvio que não, mas naquele momento a disputa Lula versus Bolsonaro, né, que foi definida ali no Photoshop, né,
a extrema-direita no governo, a extrema-direita no governo, as liberdades democráticas ameaçadas, né? O pouco que a gente tem de liberdade democrática nesse país, que é tão antidemocrático, ameaçados, nós achamos que era fundamental a criação do polo para a gente poder, inclusive, se fortalecer ali e quebrar essa coisa do isolamento e tentar criar um polo, como era exatamente o nome. Essa foi a proposta, criar um polo ali de resistência revolucionária. Mas o nosso objetivo era voltado para aquele processo, dada aquelas conjunturas, né? Ainda que a polarização permaneça, mas a conjuntura é outra, né? Nós hoje temos um governo de conciliação de classe, você pode chamar de centro-esquerda, centro-direita, qualquer coisa, mas não é mais a extrema-direita no governo. E para nós, revolucionários, o processo eleitoral ele é muito importante para que a gente possa dar nitidez, né, aos projetos que existem na sociedade. E o que acontece? Porque, primeiro, a sociedade não está dividida em esquerda e direita. A sociedade está dividida em classes sociais, né? E essa é uma das grandes falácias, né? Essa coisa de direita, esquerda, porque a maioria da esquerda é a esquerda que a direita gosta, né? Porque estão todos juntos lá para implementar um governo de direita, que é o projeto neoliberal que o Lula e o Haddad implementam, né? Então, nós entendemos que para poder apresentar, temos que utilizar o processo eleitoral para apresentar um projeto, de fato, para a sociedade, um projeto alternativo, um projeto revolucionário, né? Um projeto que tenha, que aponte efetivamente para a ruptura com o sistema capitalista, né? E pavimente a construção de uma sociedade socialista. Então, essas coisas muitas vezes, quando a gente vai fazer uma discussão de uma frente, você tem diferenças no programa. Tanto é assim que nós somos organizações distintas. Se nós fôssemos uma só organização, a gente estaria todo mundo, se nós tivéssemos identidade programática, estaríamos todo mundo com uma candidatura só. Não é o caso. E nós achamos que, muitas vezes, diluir, né, a nitidez programática por conta de uma aliança, dependendo da conjuntura, ela não se justifica. Então, nesse caso, nós achamos que era muito mais importante nós apresentarmos nossa candidatura, apresentarmos o nosso projeto de sociedade, apresentar uma alternativa socialista e revolucionária com o nosso programa, com nitidez. Agora, tendo um respeito por essas organizações políticas que nós reivindicamos como organizações que estão no campo, né, da nossa classe, no campo classista, como você colocou, e que não tem, pelo fato de serem organizações que não têm a legalidade institucional, cedemos legendas para essas organizações, mas não é uma coligação, como falam os companheiros da CST, não é uma coligação, não é uma frente, é uma sessão democrática de legendas porque nós identificamos nesses companheiros lutadores, né, da nossa classe, e que achamos que eles têm todo o direito de poder se expressar no processo eleitoral, e por isso nós cedemos a nossa legenda para esses companheiros. Mas a gente acha que é muito importante, nesse momento, a construção de um projeto, né, alternativo de fato, e a gente acha que para isso é muito importante a nitidez programática, e por isso a opção pelas candidaturas próprias. Ô Ciro, aí acho que eu vou apresentar uma divergência com você, porque eu vejo que estar numa frente não necessariamente você tenha que diluir, né, o seu programa, né, a sua política, mas sim inclusive um espaço de fazer política para colocar o seu programa e a política do partido, né? Por que para vocês, né, estar numa frente você se dilui? Guilherme, é justamente por essa questão. Numa frente, se a gente vai fazer uma frente de fato, nós vamos ter que ter um programa comum nessa frente. Quando você está falando de programa comum, significa que você vai ter que fazer concessões. Ambos os setores que compõem a frente vão ter que fazer concessões, vão ter que chegar ao que se chama um
mínimo denominador comum, né? Se fosse uma operação matemática. Nós vamos chegar àquilo que é o consenso entre nós. E quando nós estamos numa candidatura própria, nós podemos colocar a nossa visão, né, de cabo a rabo, a nossa visão na integridade. E nós achamos que nós estamos vivendo esse momento, nós achamos que nós temos que privilegiar, construir, né, aproximar, disputar o nível de consciência da classe, isso é muito importante, disputar a consciência da nossa classe para um projeto e que a gente quer dar nitidez para ele. E esse projeto requer, né, uma nitidez programática que teria seus obstáculos numa frente. Essa é a questão, somente isso. Entendi. E, ô Ciro, dando sequência aqui na nossa conversa, né? No meio aí, né, das eleições, conforme você falou, surge aí vários processos de luta importante, né? Para a sua candidatura e para o PSTU como um todo, né? Qual que é o peso, né, que vocês dão, né, para essas lutas nesse momento, né, eleitoral, né? E como utilizar desse momento para poder fortalecer essas lutas? Não, então, as lutas da nossa classe, né, a participação nessas lutas faz parte do nosso DNA, está na essência do PSTU, né? É uma das razões da nossa existência. Então, nós colocamos nossas candidaturas à disposição dessas lutas. Então, por exemplo, nas nossas propagandas, a gente grava, né, vídeos de apoio a essas lutas, eventualmente participa, né, de piquetes ou dos atos que são promovidos pelas categorias que estiverem em luta. Ou seja, o grande objetivo nosso é, inclusive, dar, né, condições, através da grande imprensa, já que a gente tem, né, a cobertura da campanha, dar voz, né, dar ressonância para essas lutas que estão acontecendo. Então, a relação é essa. Algumas a gente está diretamente dentro delas. Por exemplo, a UERJ, né, que você mencionou, que você trouxe aqui para a nossa entrevista. Nós temos uma candidatura de mulheres socialistas, que são 3 companheiras, né, e uma delas é a companheira Júlia, que é do Rebeldia. E a Júlia é uma ocupante da reitoria da UFRJ desde o primeiro dia. E a Júlia está lá, é nossa candidata, a vereadora, e uma das dirigentes da ocupação da UERJ. A Elaine, que é a outra candidata nossa, a Elaine Borba, é uma professora, né, do CEP e leciona na Maré, né, que é um dos lugares mais... Agora mesmo, a Maré ficou dias e dias e dias sem aula por conta de operações policiais. E a Elaine esteve no centro, né, da organização, foram realizados atos lá na porta da prefeitura, eu, inclusive, estive presente nesses atos na porta da prefeitura, contra essas operações policiais na Maré, e pela volta, né, da regularidade das aulas, e a companheira Elaine estava lá, e ela é uma dirigente do CEP, licenciada porque está candidata. E a outra candidata é a companheira Ana Paula, né, que é uma petroleira, né, uma companheira petroleira, assistente social da Petrobras, e uma empresa estratégica aqui na nossa cidade e no país. A sede dela é no Rio de Janeiro, mas é estratégica para o país, né, o que representa a Petrobras, e nós temos uma candidatura aí de uma companheira, mas, já aproveitando, né, a minha vice também é uma profissional de educação, que é a companheira Paula Falcão, né, que dá aula também na rede, no município, nas redes lá nas escolas da Ilha do Governador. Então, a relação com as lutas, ela se dá, primeiro, porque nós todos somos lutadores, né? A minha própria origem tem a ver com o ascenso, que foi a década de 80, as lutas contra a ditadura. Eu fui fundador do PT, fundador da CUT, aí depois fomos expulsos do PT, fundamos o PSTU, rompemos com a CUT, fundamos a CSP com lutas, né? Então, até hoje eu faço parte da base da CSP com lutas, e e participei da sua fundação e tal. Então, essa questão das lutas, elas estão aí, agora mesmo, recentemente, teve um ato aqui
contra, lá em Bom Sucesso, lá tem um hospital federal, que é o Hospital Geral de Bom Sucesso, e foi organizado pelos moradores de lá da Leopoldina, que é a região da cidade que fica esse hospital, um ato contra a entrega, né, do Hospital Federal para o município. Eu estava lá presente, então é dessa forma, é colocando a nossa candidatura a serviço das lutas, dando eco a essas lutas, inclusive, quando a gente tem espaço na imprensa para isso, e lutando, né, para que, fazendo o máximo possível para que essas lutas sejam vitoriosas, até porque a vitória de uma categoria, ela sempre fortalece a classe como um todo, né? Então, essa é a relação das candidaturas com as lutas aqui. Perfeito. E o Ciro, continuando aqui, né? Você falou aí que as candidaturas do PSTU aí no Rio de Janeiro têm bastante peso, né, na educação. De modo geral, como que você vê a situação educacional na cidade do Rio? Cara, Guilherme, a questão é a seguinte: o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é um picareta, entendeu? É um cara, é um quadro da burguesia carioca, né? Mas a educação, nós temos um déficit de creche enorme, nós temos déficit de professores, nós temos um concurso de professores que foi realizado em 2019, que os professores não foram chamados até hoje, né, os aprovados nesse concurso, e se justificaria, não chamasse não houvesse carência de professores na rede. No entanto, tem carência de professores na rede. Ao contrário, nós temos que realizar mais concursos públicos. Essa que é a verdade. Então, acaba sendo que a educação ela é completamente deficitária. Então, a nossa luta primeiro, né, nós achamos que através de um plano de obras públicas, que ao mesmo tempo que ataque o desemprego e que realize as obras realmente necessárias, a gente tem que construir creches para acabar com o déficit de creches que existe na cidade e romper com a parceria público-privada, que é o convênio que a prefeitura faz com creches privadas. Nós entendemos que tanto saúde quanto educação não são mercadoria, então não tem a verba pública aí para a iniciativa privada. Então nós temos que ampliar, né, a oferta de creches na rede pública para zerar esse déficit. E em relação às escolas, realizar concursos para todos os níveis, não só para professor, mas também para os servidores de uma maneira geral, merendeira, sem conservação, os técnicos, os inspetores, bom, todos, e ter um plano de carreira, né, voltado aí com salários dignos e com um processo de formação continuada, estabelecer convênios com as diversas universidades que existem aqui no nosso estado. Tem a UERJ, que é estadual, mas tem várias federais, né, no sentido de que se criem programas de especialização, de pós-graduação lato sensu, em que voltada para a qualificação dos profissionais da educação, para que eles possam ter uma qualificação cada vez maior para atender as crianças da classe trabalhadora, e ter a creche e o ensino fundamental de horário integral, de fato. Então, para isso tem que ter material humano, por isso os concursos públicos, para que também não haja superlotação nas escolas, nas salas de aula, dotar as escolas de instrumentos como auditório, para que se possa ter a prática de teatro, de arte de maneira geral, laboratórios de audiovisual, estimular a questão do cinema desde cedo nas nossas crianças, né? Isso é uma coisa muito presente aqui na minha casa, porque minha companheira, a Luciane, ela é mestre em cinema pela Universidade Federal Fluminense e já fez alguns programas quando estava no estágio, entendeu? Em escolas lá de Niterói, né? E mostra que isso tem resultado, crianças fazendo documentário, é um negócio muito legal. Então tem que ter laboratório de audiovisual, tem que ter quadras poliesportivas, tem que ter uma relação cultural, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Que nós temos o Rio de Janeiro, que é a terra do samba, do funk, uma série de coisas. A cultura está muito presente dentro da minha casa, Guilherme, porque meu filho é compositor de samba enredo, da Vila Isabel, entendeu? O Danilo. Então, as escolas têm que ter essa parceria, então você tem que equipar escolas com todos esses instrumentos que eu coloquei
e que elas sejam abertas, né, e relacionadas com a comunidade que servem, para que as crianças possam dar vez, né, a sua criatividade, e temos que ampliá-la também atacando os tubarões de ensino, como eu falei, né, aumentando a rede de ensino público gratuito de qualidade com a expropriação das grandes escolas privadas aqui da nossa cidade, que são muitas, a começar pela do senhor Jorge Paulo Lema, que é um dos grandes bilionários que mora aqui nessa cidade. Então, com esse conjunto de medidas, a gente acha que a gente tem condições de acabar com essa história e acabar, né, com a parceria público-privada, que são programas que a iniciativa privada gere dentro da escola pública e que a gente quer voltada para suas necessidades de mercado e não para a necessidade de se forjar uma consciência crítica nas nossas crianças, nos alunos da escola pública. Então, esse conjunto de medidas que a gente acha que tem que ser tomados para assegurar uma educação pública gratuita de qualidade. Perfeito. Então vamos aí para a última pergunta, Ciro, né? Fugindo só um pouco, né, do debate eleitoral, nós estamos acompanhando aí toda a situação, já que você falou do deputado, né, do deputado Cláudio Braga, né, com o Arthur Lira, né? Já que a gente está falando aí do Rio, como que o PSTU vê essa relação que pode gerar aí a cassação do deputado? Olha, Guilherme, na quinta-feira passada, nós tivemos um ato aqui na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, que, aliás, é um lugar, assim, de uma tradição de luta democrática muito grande, porque foi lá que a gente organizou muitas das lutas contra a ditadura militar, foram organizadas de dentro da ABI, e eu participei dessas organizações, da organização dessas lutas. Nós tivemos no auditório do Nono Andar, que é um auditório grande que tem aqui no Rio de Janeiro, um ato em defesa do Glauber Braga. Eu estive presente nesse ato, né, compus a mesa, né, e o ato foi tão grande que uma boa parte das pessoas não conseguiram subir, não tiveram acesso, porque o Glauber teve que descer e fazer uma fala de agradecimento ao pessoal que não pôde entrar, né? Eu depois, inclusive, encontrei pessoas que, poxa, infelizmente eu não pude entrar, babá, porque tinha muita gente, né? Então isso mostra que essa questão da cassação do Glauber, apesar de ser um objetivo da extrema-direita, né, com o Lira aí na batuta, né, do processo, não vai ser uma coisa assim tão fácil, né? A gente tem, o ato de quinta-feira demonstrou que existe, né, um espaço para a gente fazer a defesa do mandato do Glauber. O Glauber, com todas as diferenças que nós temos com ele, mas é um parlamentar que coloca o mandato dele a serviço das lutas da classe trabalhadora, dos estudantes, dos movimentos sociais de uma maneira geral, né? E que, portanto, nós vamos estar, como já estamos, aliados a todos os setores que lutam pelas liberdades democráticas no nosso país, na defesa de um mandato popular que foi conferido, inclusive, pelos trabalhadores que identificam nele essas características que eu acabei de colocar aqui. Acho que se alguém tem que tirar o mandato do Glauber, não é o Heitor Lira, ou não é o Arthur Lira. Heitor Lira é uma escola daqui que não tem nada a ver. Não é o Arthur Lira. São os eleitores do Glauber, se não quiserem mais elegê-lo. Mas, ao contrário, eu acho que os eleitores do Glauber vão querer cada vez mais, porque o Glauber, de fato, é um parlamentar de luta que nós temos aqui na nossa cidade, e nós temos aí na primeira fila de defesa da solidariedade. E é um cara que você vê que na quinta-feira ele estava recebendo um ato de solidariedade, na sexta ele foi preso por estar prestando solidariedade lá na reitoria da UERJ. Então, não dá para ser caçado um mandato desse, é um ataque à democracia, é um ataque aos trabalhadores conjuntos, e a gente está na luta em defesa do mandato do Glauber. Maravilha, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero, né, agradecer a participação, né, do Ciro Garcia aí, pelo bom papo que tivemos, e passo a palavra aí para ele novamente fazer suas considerações. Não, Guilherme, eu quero agradecer aí ao Mesa de Debates, né? A gente poder estar batendo esse papo aqui, a gente sabe que isso depois vai para as redes,
tem corte, tem gente que vai ver depois, em forma de podcast e tal. Então, é um espaço muito importante porque existe uma falta de democracia total no pleito eleitoral, né? Eu, por exemplo, perfilei nessa eleição toda em quarto lugar. Eu sou campeão do quarto lugar, empatado tecnicamente com o Tarciso, que estava em terceiro, e na margem de erro com o Ramage, que estava em segundo. Então, sem falar nenhuma mentira e nenhum exagero, na margem de erro eu podia ir para o segundo turno, dependendo, fazendo uma leitura fria e matemática desses números, né? E, no entanto, a gente não tem espaço nos debates, a gente não tem mais participação no horário eleitoral gratuito, não tem mais inserções na TV, ou seja, nós não estamos mais na televisão, eu apareço eventualmente na cobertura, que é feita pelos jornais uma vez por semana. Essa é a cota que nos cabe. Uma vez por semana eu apareço no RJ TV. Então, a nossa campanha ela se dá fundamentalmente nas redes sociais, né? Então, um espaço como esse aqui do Mesa de Debate, para nós, é muito importante, né? Quero reiterar, né, que a nossa candidatura ela tem um objetivo de apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para os setores explorados e oprimidos do Rio de Janeiro, o objetivo de atacar os bilionários, não basta taxá-los, tem que expropriá-los, né? E desde essa candidatura apresentar propostas que ataquem o sistema capitalista e pavimente o caminho para a construção de uma sociedade socialista. Eu quero dizer que nós queremos um Rio de Janeiro que seja governado pelos trabalhadores a partir dos conselhos populares. Nós queremos que aqueles que constroem as riquezas do Rio de Janeiro possam não só gerir essa riqueza, mas mais que isso, usufruir dessas riquezas. E por isso nós chamamos aí a quem estiver nos ouvindo, nos acompanhando, né? Tomar contato aí com a nossa live e que seja eleitor do Rio de Janeiro, aqui no dia 6, vote no 16. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Ciro, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e eu peço aí que se inscreva, né, no canal Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras entrevistas aí, né, do podcast, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, a programação continua. Um forte abraço e fui!